Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório, na contagem regressiva para o Halloween. A história desse lugar começa bem antes da Corrida do Ouro. Talvez seja até mais antiga do que as primeiras árvores da sombria floresta onde surgiram as cidades de Wolf Creek e Golden, no Oregon. Sempre que era descoberta uma nova mina de ouro, muitas pessoas iam atrás desse sonho, levando famílias inteiras. Isso aconteceu por todo o território dos Estados Unidos, e não seria diferente no estado do Oregon. Quando uma mina de ouro foi descoberta na floresta de Wolf Creek, cerca de 200 mineradores seguiram para lá, levando suas famílias em busca do sonho de ficar rico. E a princípio, era só um grande acampamento. Até que no ano de 1890, o reverendo William Rubble e sua esposa Ruth chegaram, impondo suas regras. Eles meio que se auto-intitularam prefeitos e donos e estabeleceram ali uma pequena cidade mineira. As barracas se tornaram cabanas e em pouco tempo já havia uma escola e um armazém. Mas claro, a construção mais importante era a igreja, construída em madeira, onde todos os domingos o reverendo ministrava seus longos sermões. Mas apesar de ser uma cidade relativamente bem estruturada para o seu tamanho, não havia salão, nem bar, nem lugar algum onde os mineradores pudessem se divertir. Isso era uma regra imposta pelo reverendo, porque, segundo ele, dançar, beber e se divertir era o mesmo que estar adorando ao diabo. Quem não obedecesse tinha que ir embora. Ironicamente, o diabo era o maior aliado dele, já que seu poder vinha do medo dos habitantes de caírem no inferno. Com o tempo, como sempre acontece, a mina de ouro parou de produzir e os moradores foram deixando aos poucos o lugar, até que em 1920, Golden já estava completamente abandonada. Abandonada para dar lugar a outros moradores. Apenas 3 construções sobraram: o armazém, a escola e a igreja, que continua exatamente como antes, pequena, escura e sombria. Só que algo muito mais poderoso e maligno tomou conta dela. A cidade fantasma acabou se tornando atração turística, e nenhum visitante sai de lá sem uma lembrancinha. E eu não estou falando de miniaturas da igreja ou de canecas. Eu estou falando de arranhões, dores pelo corpo, socos no estômago e perturbação espiritual. Nem mesmo o arcebispo escapou da fúria, seja lá do que for que esteja na igreja, porque ele tão logo entrou e já sentiu como se levasse um soco forte no estômago. Outras pessoas relataram também ser atacadas na barriga, na região do abdômen. Já outras saem de lá arranhadas, são empurradas ou saem de si, como se algo tomasse conta do seu corpo. Antes acreditava-se que poderia ser o fantasma do reverendo, que não queria abandonar sua igreja e nem sua cidade. Mas ao contrário de outros lugares assombrados onde a temperatura cai, a igreja mantém a temperatura quente. Não é um calor comum, é um calor que incomoda. E isso indica a presença de algo bem mais complexo do que espíritos ou fantasmas. Mais complexo e muito mais perigoso. Algo maligno e forte reside na floresta, e isso é do conhecimento de todo mundo. Já começa pelos sinais deixados nas árvores, no armazém e também na escola. São muitos símbolos pendurados por todo canto, e são símbolos de bruxaria pesada. Sabe-se que um coven se esconde na floresta, e o número de bruxos participantes não é conhecido, mas é certo que são muitos. Provavelmente eles vivem entre as árvores e têm até uma comunidade estabelecida. Eles são bastante perigosos porque ameaçam e intimidam os turistas e qualquer um que se meta demais onde não é chamado. Além dos muitos símbolos pendurados, nas árvores, nas casas, foram encontrados também restos de ossadas, símbolos ritualísticos nos troncos, e há também muitos casos de assassinatos e desaparecimentos na floresta. Os ataques são tão frequentes e fortes
que foi proibida a permanência de visitantes à noite. Ao que parece, o ponto de força dos bruxos é exatamente a igreja, porque lá já foi encontrado por várias vezes vestígios de rituais, e é lá que toda a força se manifesta. A explicação para que os bruxos tenham escolhido Golden, Wolf Creek, todo aquele pedaço para os seus rituais, está no próprio lugar. É que ali fica o vórtice do Oregon, que são 15 linhas imaginárias separadas, mas que se cruzam naquele ponto. Essas linhas marcam o ponto magnético e, ao se cruzarem, formam um portal de passagem e de força para as entidades de todos os tipos. E os assassinatos, os rituais com sacrifícios e feitiços alimentam cada vez mais essas entidades. E o vórtex do Oregon é o maior e mais poderoso dos Estados Unidos. As pessoas sentem esse poder a muitos metros antes de chegar à cidade, e é possível provar que essa energia existe. Em determinada posição, o corpo da pessoa se inclina para trás sem que ela se esforce para isso. Em outros pontos, a pessoa fica mais alta ou mais baixa do que é. E se uma bolinha for colocada em uma rampa, ela vai descer até a metade e depois sobe sozinha. Até mesmo os animais são afetados. Morcegos e pássaros ficam desorientados e às vezes todo lugar fica em silêncio. E é um silêncio perturbador, porque isso não é normal em uma floresta. Mesmo com a proibição em permanecer ali à noite, muitos são os investigadores paranormais que se arriscam e acabam captando muitas vozes, grunhidos, rosnados, sons de respiração e gritos vindos da floresta. São vistas orbes, anomalias de luz e muitos vultos que parecem passear pela cidade fantasma. Só que mais apavorante, segundo eles, é a sensação de se estar sempre sendo vigiado e seguido, porque eles sabem que podem ser atacados tanto pela presença demoníaca do lugar, quanto pelos bruxos que estão sempre espreitando entre as árvores, e eles tentam assustar as pessoas e afastá-las dali. E às vezes usam até as entidades para isso. À noite a igreja fica ainda mais pavorosa, porque as pessoas têm a sensação de sufocamento. É como se mãos invisíveis agarrassem o pescoço, tirando o ar. Um vulto é captado nas câmeras, caminhando entre os bancos e bem próximo ao altar. E acredita-se que esse sim seja o fantasma do reverendo William, que acabou se tornando mais um prisioneiro da entidade. Muitos são os vultos rastejantes que também habitam a igreja. Os símbolos pendurados no armazém, parecidos com aqueles da bruxa de Blair, na escola também, indicam que rituais são feitos ali com frequência. E não foi só uma vez que se ouviram as famosas 3 batidas nas paredes. Em uma dessas investigações foi feita uma sessão de EVP. E o investigador perguntou quem estava ali. E a resposta foi clara: demônio. Existem coisas com as quais é melhor não mexer. E a cidade fantasma de Golden é uma delas, porque já foi tomada por forças impossíveis de serem tiradas ou banidas de lá. A cada ritual, a cada assassinato, a cada sacrifício, mais e mais a entidade é alimentada. E as almas que procuram a energia do vórtex acabam também sendo capturadas, ficando para sempre reféns dos bruxos e da sua entidade líder. Semana que vem eu volto com mais um lugar perdido no mundo, mas um lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão.